boa tarde. Eu gosto de quem chega na hora. Vou dar alguns recados antes de começar a live. O primeiro é que sim, vai ter um sorteio de uma constelação familiar na água para quem é do Despertar da Prosperidade. Por que eu decidi fazer isso? Primeiro, para quem me acompanhou o ano inteiro, que é uma forma de agradecer e dar uma oportunidade. Então, para quem acompanhou o ano inteiro, está no Despertar da Prosperidade, vai concorrer a uma constelação familiar na água. Para quem ainda não é do Despertar da Prosperidade, pode entrar para participar do sorteio? Pode entrar. É só acessar o link da bio, se inscrever no curso, fazer o curso, e vai ser também uma forma de você já começar o ano melhor, né? Com uma nova clareza, não só pelo treinamento, mas também com uma constelação familiar que você pode escolher o tema. O sorteio é dia 31 de dezembro. Então, estou tentando fazer tudo para que vocês não se sabotem em 2026, para que as metas saiam do papel, para que os planos não fiquem só no papel e que vocês consigam atingir os seus objetivos, tá? Então, por que você se sabota? Muita gente chega no carnaval e já nem lembra mais das metas que estabeleceu agora no final do ano. Então, todo ano é essa mesma história, né? Planeja, promete, sonha e no meio do caminho trava. Isso muitas vezes não é falta de capacidade, sim autossabotagem. Então hoje eu vou te mostrar por que você faz isso e como parar. Quem ainda não pegou papel e caneta, não esqueçam de pegar papel e caneta, tá? Essa live vai ficar gravada durante pouco tempo. Então, desde sempre as nossas famílias encerram o ano repetindo padrões. E a gente segue carregando isso como se fosse de forma natural. Vou dar um exemplo meu. Eu acabei de voltar de férias. Faz nem um mês. Estava plena, descansada, numa boa. Óbvio, quando eu cheguei aconteceram algumas contratempos, mas mesmo assim eu não tive um burnout. Eu fiquei tranquila, consegui resolver todos os problemas, mas como que era, pelo menos na minha casa? Chegava esse final de ano, estava todo mundo cansado, estressado, não via a hora de ficar as férias, de viajar. Geralmente a gente ia pra praia, tinha aquelas provas de final de ano, aquelas coisas, né? Que quem está estudando sabe, muito trabalho, quando você já está na faculdade, e você quer mais descansar. Então, junto o trabalho da faculdade, muitas coisas, e você quer descansar. Então, por mais que eu tivesse descansada, qual é a minha programação? Estar cansada em dezembro. Sendo que eu acabei de voltar de férias, não era para eu estar cansada. Daí eu parei quando eu estava montando essa aula, falei, você não tem por que estar cansada, você acabou de ficar de férias, num lugar maravilhoso, quando você descansou, não pensou em nada, não tem porquê. E aí eu fui refletindo, fazendo os exercícios dessa aula, olha a programação que estava na minha mente. Dezembro é a hora de ficar cansado, por mais que você já volte de férias. E aí eu fui voltando. Então muita gente tem essa programação e é por isso que estamos aqui. Então esse encontro é para quem está cansada de entrar no ano novo com metas que morrem em fevereiro. Então o primeiro ponto é o que é autossabotagem. Quando o seu corpo diz não as metas, que a sua mente diz sim. Então, a sua mente quer o quê? Que você conquiste essas metas, mas o seu corpo fala, não, tô cansado. Foi isso que aconteceu comigo, que eu acabei de exemplificar. E quando eu fui vendo essas etapas, eu falei, gente, olha isso, não tem nada a ver. Não tem por que eu estar cansada, mas meu corpo tinha essa programação. Então, você não falha porque você quer, mas porque você foi treinada emocionalmente para sobreviver. Não para prosperar, para você ganhar dinheiro para pagar as contas, não para ter uma vida tranquila. Antes de eu viajar, vou contar uma curiosidade. Eu geralmente pago a mala, eu não consigo viajar com uma malinha de bordo, nem tento, porque eu gosto de levar as coisas para mim, gosto de ser mulher, gosto de levar um secador, gosto de levar várias coisas. E tudo bem, daí um amigo meu chegou pra mim e falou assim,
Ah, imagina, vai pra praia, você vai ter que pagar mala? Vai com uma mala de 10 quilos. Para com isso. Não é isso que você ensina para os meus clientes? Eu falei, não. Eu ensino para os meus clientes ter dinheiro para fazer o que eles quiserem. Para eles pagarem a mala, para eles irem para um lugar e comprarem o que eles quiserem e poder trazer. Eu não ensino essa mentalidade de escassez, muito pelo contrário. Você quer levar 2 malas, 3 malas, leve 2 malas, 3 malas. Se você quer trazer muitas coisas, traga muitas coisas. Você tem dinheiro para isso? Ótimo, é isso que eu quero. Você pode trazer o que você quiser. Se você estiver com vontade, se você precisa, traga. Quando eu fui para o Canadá, eu trouxe 2 malas de 32 quilos. Paguei outra mala, tudo bem, paguei tudo. E tudo bem, mas minhas contas estavam todas pagas. Eu tinha dinheiro para fazer isso. Tudo bem? Então, olha a mentalidade dele de escassez, de ficar, nossa, você vai pagar uma mala? Eu vou levar o que eu quiser, não vou ficar lá pensando que eu podia ter posto essa roupa, essa coisa. Não, sou eu que vou carregar, sou eu que vou pagar, ninguém tem nada a ver com isso. Então, cuidado com nas pequenas coisas, como está a sua mentalidade de escassez, tá? Porque muitas pessoas foram treinadas emocionalmente para sobreviver. Então, por isso que eu dei esse exemplo. Porque você é treinado para gastar pouco. Não, eu quero que você ganhe mais, muito mais, para que não fique pensando no cafezinho ou ficando escolhendo a comida que você vai comer num restaurante pelo preço. Não é por isso que a gente está aqui. Tá? Então, é para que você expanda a sua mente. Que você pare de sobreviver. Que você viva e prospere. São 3 sinais que indicam que você está fazendo isso. Adiar, que você está se sabotando, desculpa. Adiar o que você sabe que precisa fazer. Você sabe que precisa fazer determinada coisa e não faz. Inventa obstáculos que parecem muito racionais. Inventa desculpas muito racionais. E volta para velhos hábitos quando começa a dar certo. Então, esses são os 3 sinais que você tem se sabotado, tá? E por que isso piora no final do ano? Porque dezembro tem os gatilhos emocionais. Primeiro, uma sobrecarga emocional familiar, né? Padrões antigos que vão reaparecendo. Culpa, cobrança, expectativas, comparação social intensa. Você acaba o ano e se compara com quem conseguiu mais. E não o quanto você evoluiu, o que você fez de diferente. Outro dia eu estava numa aula e a pessoa perguntou assim, vou dar um exemplo financeiro, tá? Mas não precisa, você pode levar para qualquer área da sua vida. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, como era a sua vida? Eu não estou falando de estar ganhando mais ou não. Pode até ser isso, mas como estava a sua vida financeira ou amorosa há 4, 5 anos atrás? Porque às vezes a gente não percebe o quão lenta, mas está fluindo. Não talvez na velocidade que você queira, mas ela continua fluindo e você não reconhece isso. A partir do momento que você não reconhece o quanto a sua vida fluiu, por mais que não seja na velocidade que você desejasse, é um problema. Por isso que a gente fala da gratidão. Então, na hora eu passei, há 4, 5 anos atrás, há 10, nossa, era muito pior. Olha quanto eu evolui. Como as coisas melhoraram, quanto conhecimento eu adquiri, quantos clientes legais eu tive, quantas coisas na minha vida pessoal aconteceram de muito legais. E às vezes na correria do dia a dia a gente não percebe, tá? A gente acaba se comparando com o outro que você acredita que conseguiu mais, mas há quanto tempo ele tá ali? Qual é a dedicação dele diária? Qual a disciplina que ele tem para estar conseguindo tudo isso, tá? Outro ponto, medo de fechar ciclos. Encerrar um ciclo exige maturidade emocional. E nem todo mundo tem isso. Tá? Quando você
não fecha ciclos, você arrasta lixos emocionais para janeiro. Então, o ano passado, eu até publiquei quantas pessoas, né, não mostrei os perfis, óbvio, eu tinha bloqueado. Não só no meu Instagram, como no meu WhatsApp. Eu fiz uma grande limpeza durante todo o ano, não foi só em dezembro, né? Durante todo o ano eu fiz uma grande limpeza, principalmente no segundo semestre. Óbvio que esse ano minha vida fluiu muito melhor. Este ano, você vai me perguntar, você fez essa limpeza? Fiz, mas o volume foi muito menor. Foram umas, sei lá, do que foi ano passado, não foi nem 10%. Foi no máximo 5%. No máximo. Por quê? Eu já tinha feito a grande limpeza de ambientes tóxicos e pessoas tóxicas do ano passado. Então, esse ano, a minha vida fluiu muito melhor do que no ano passado. Porque eu já tinha saído desses ambientes e parado as relações com essas pessoas. Eu consegui, em alguns grupos, estabelecer uma nova dinâmica, que foi muito boa. E entraram outras pessoas novas na minha vida, muito legais. Então, a balança ficou positiva. O ano passado também ficou, mas esse ano ficou mais positiva. Porque eu agreguei muito mais pessoas do que tirei. Porque não precisava mais. E eu também comecei a frequentar ambientes muito mais legais, muito melhores. E aqueles que eu estava descontente, eu consegui mudar a forma de frequentar aqueles ambientes, então minha vida foi muito melhor. Mas você precisa não deixar arrastar isso pro ano que vem, tá? Porque isso ajuda a te sabotar. Ou melhor, isso faz com que você se sabote. Então, qual é o mecanismo oculto por trás da autossabotagem? Você quer uma vida nova, mas ainda se enxerga com a versão antiga. Ainda age como aquela pessoa, do ano passado. Não dá. Para criar uma vida nova, criar novas relações melhores, fazer mais dinheiro com a sua versão antiga. Se desse, você já estava fazendo. Então, pensa nisso. Que hábitos que você precisa incorporar na sua vida, que hábitos que você precisa eliminar da sua vida. Quem você precisa deixar ir. Quem você pode deixar na sua vida, mas de uma nova forma. Eu postei até um vídeo ontem aqui no Instagram falando, né, que faz 2 anos que eu consegui ter uma nova chance de viver. Algumas coisas que eu aprendi. Então, quem quiser que tiver no Instagram, tá lá, 2 anos. Vale a pena vocês olharem. Mais um ponto. Existe uma fidelidade ao sistema familiar. Quem já fez constelação percebe isso muito claramente. Quem não fez, quem ainda está na negação, sugiro fazer. Para que você consiga enxergar isso com outros olhos. Para que você não saia da negação. Porque a lealdade existe. Alguns exemplos que você pode ficar até com raiva de mim. Mas eu espero que você reflita e que você esteja aberta para observar. Tá? Existem várias culpas em relação aos pais, mas 2 que são as que mais eu vejo no meu dia a dia, principalmente nas constelações familiares, que é a culpa em ir além dos pais, em ganhar mais que os pais, e a culpa em ter um relacionamento amoroso melhor que os pais tiveram, que os avós. Essas 2 culpas atrapalham demais. Se você está falando, não tenho isso, cuidado com a negação. Se você não está tendo um bom relacionamento, nem se você está tendo o fluxo de dinheiro que você queria na sua vida. Se permita observar.
algumas coisas e faça uma constelação familiar. Existe uma frase que as pessoas têm vergonha de admitir, que é falar assim, quem sou eu para... Elas pensam assim, quem sou eu para ser bem-sucedida? Elas têm medo de ser bem-sucedida, porque o que as pessoas vão falar? Imagina, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser assim, menor que todo mundo, eu não posso ser bem-sucedida. A palavra correta não era nem humilde, mas assim, eu tenho que ser muito mais retraída, tenho que ser mais contida, eu tenho que... Não quero aparecer muito, sabe? Não posso aparecer muito, porque o que os outros vão pensar se eu for bem-sucedida? O que os outros vão pensar se eu for bem-sucedida nos meus relacionamentos? A pessoa vão ficar com inveja de mim. Eu aprendia muito isso. Quem sou eu para ter todo esse dinheiro? Quem sou eu para ter uma BMW, uma Ferrari, uma Porsche, sei lá qual é o carro que você acredita que é bom? Quem sou eu para ter uma casa de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões? Cuidado com esse pensamento. Outro ponto importante é o medo do desconhecido. Porque aqui, essa sua realidade, você já conhece, é confortável. Seja num relacionamento que não tá muito legal, seja no lugar que você mora, seja com aquele carro, assim, seja aonde você está, com aquele emprego, você já conhece. Você já conhece as coisas boas e você já conhece as coisas ruins. Você sabe lidar. Mas algo novo assusta, dá medo. E a gente volta para trás. Só que para prosperar exige isso. Você se permitir fazer algo novo, coisas novas, ter hábitos novos, se relacionar com pessoas novas. Eu evito ao máximo me relacionar com pessoas que têm uma mentalidade fixa. Gosto de pessoas que têm mentalidade de crescimento. Hoje eu até falei isso nos stories, que eu ouvi outro dia e até lembrei de algumas clientes que falam assim, isso serve para a área amorosa para você no ano que vem, que quer um relacionamento, vai pular 7 ondas, pôr a cor do amor, enfim. Você homem ou mulher, tanto faz. Você é solteiro ou solteira, não tem um relacionamento há muito tempo, ou nunca teve, quer um relacionamento, sai, entra nos aplicativos, faz tudo conforme o que vocês... Faz tudo que reza, faz promessa, faz tudo. Aí quando algum amigo seu ou amiga se separa, é traído ou fica viúvo, o que acontece? Você fala assim, ai, ainda bem que eu sou sozinha, que eu não tô passando por isso. Isso é uma mentalidade de alguém que por mais que visualize, que queira, que faça tudo, de que não quer um relacionamento, porque tem medo. Medo de que aconteça. Só que o que eu quero que vocês entendam que aquela pessoa que perdeu, que foi traída, ela viveu aquele amor. Teve coisas boas, teve coisas ruins, mas ela viveu. E você talvez esteja evitando viver. Vivendo 1000 coisas na sua cabeça, 1000 histórias, afastando pessoas legais, sem perceber, sendo leal à sua família, às mulheres da sua família, aos homens da sua família, por esse medo de se relacionar. Fique atento. A mesma coisa em relação ao dinheiro. Com a reforma tributária aí, que está em andamento, vão ter mais impostos. Eu não estou discutindo se é bom, se é ruim, não quero nem saber, assim, não é esse o ponto. Quem fatura muito vai conseguir pagar. Não vai ter um problema. Vai
conseguir fazer com que as coisas continuem. Quem tem dinheiro, quem sabe fazer dinheiro, quem não tem essa mentalidade, não vai ter problema. Quem tá com medo do que pode acontecer, talvez não consiga. Porque esse medo e essa falta de autoconfiança vai fazer com que as coisas não fiquem bem. Qual foi? Quando outro dia vários contadores me mandaram mensagem, Paula, você não quer me ajudar nisso? Não, gente, não faço mais isso. Não quero. Não é a minha área, não faço mais isso. Eu pago uma pessoa para isso. Fica ali, Paula, você tá preocupado? Eu vou fazer o meu melhor. Como sempre. Existe uma preocupação? Eu tenho certeza que eu vou conseguir sem me prejudicar, sem ter nenhum problema. Essa é a minha mentalidade. Eu vou dar conta, eu vou conseguir. Trégua para quem você confia, pesquise, trabalhe, faça o seu melhor, que você vai conseguir. Mas confie em você. Não tenha medo. Calma que as coisas vão dar certo. Não se sabote, também não culpe os outros. Se prepare, claro, mas sem desespero. Como que é esse ciclo anual da autossabotagem? Anotem. Dezembro, todo mundo tá empolgado, faz aquelas promessas, escreve, faz todas as coisas que gosta de fazer. Chega em janeiro, força total, vamos lá, vamos lá. Fevereiro, começa aquele cansaço, aquela comparação, vem a culpa por ainda não ter conseguido. Quando você se compara, você sempre perde, aí você começa a ficar perdido. Em março vem a desistência disfarçada de reorganização. Abril a outubro você vai empurrando com a barriga. Novembro bate o desespero. Dezembro vem a promessa de novo. Isso não é falta de disciplina, é falta de clareza sobre o que te sabota emocionalmente. Por exemplo, aqui, que eu já até postei, tá meu planner de 2026, né? O 2026 daqui tá... Eu já estou, desde que ele chegou, fazendo meu planejamento. Já estou desde coisa. Assim como foi de 2025, assim como foi de 2024, enfim. Então, eu já estou me organizando. Algumas ideias eu já estou colocando em prática, algumas coisas estou repensando o que eu vou fazer. Eu já neguei 2 propostas de trabalho, porque não era o que eu queria, porque eu sei o que eu quero. Você fala, Paula, você está negando dinheiro? Não estou negando dinheiro. Eu neguei propostas que não estão alinhadas com quem a Paula é, com o que a Paula quer e com o que a Paula acredita. E tudo bem, tem outras pessoas que vão adorar essa proposta, mas eu não. Tudo bem. Eu tô tranquila, que vai dar certo. Porque eu tenho autoconfiança e sei da minha capacidade e todo o conhecimento que eu tenho. Então, pensa nisso. Então, como quebrar isso antes de virar 2026? Então, primeiro, defina metas que conversem com quem você é hoje. Então, as minhas metas estão alinhadas com quem eu sou hoje. Por isso que eu falei não para 2 propostas que chegaram para mim. Falei um não direto, mas eu consegui deixar a pessoa feliz, confortável. Indiquei uma outra pessoa. Agradeci a confiança, a oportunidade, mas não está alinhado com o que eu quero, com o que eu sou, com tudo que eu construí. Não está alinhado. E tá tudo bem. O segundo passo é cortar o ruído emocional. Então, pessoas, ambientes e costumes que drenam a sua força, que drenam a sua energia. Lembra que eu falei que o ano passado eu fiz uma limpeza grande? Eu sempre faço limpezas grandes, agora eu já estou selecionando melhor, então esse ano eu fiz uma limpeza menor, porque não tinha necessidade. Expanda a sua identidade.
Então, metas grandes, você precisa se ver como alguém capaz. Então, eu sou capaz de, independente de como estiver o Brasil, de conseguir o que eu quero. Eu sou capaz. Tá? Passo 4. Você vai escrever aí no seu caderno o que ou quem não entra com você em 2026. Quem ou quem, o que ou quem não entra com você em 2026. O que você precisa perdoar e o que você precisa assumir, tá? Passo 5. Foca nos compromissos. Nada de meta gigante. Micrometas. Pequenos compromissos diários e sustentáveis. Quem me acompanha aqui vê que eu saio todo dia de manhã, vou treinar de 5h30 a 6 horas da manhã, treino de 1h30, 2 horas, volto, começo meu dia comigo, na rotina, isso eu já tomei café, fiz minhas orações, minhas meditações, eu vou. Então, eu tenho esses compromissos diários sustentáveis, tenho a minha rotina da casa, de trabalho, pessoal, eu tenho tudo organizado no meu planner. Tudo já está organizado. Tem os seus contratempos? Tem. Tem espaço para os contratempos? Também tem. Né? A gente sempre... eu já aprendi a fazer isso, mas é com teste que você vai conseguir fazer. Tá? Então, as metas não mudam você. Quem muda você é o que você decide encerrar. Quando você decide encerrar algo, as coisas mudam. Então, a última pessoa que eu tirei do meu ciclo de amizade, que foi agora recentemente, foi algo que eu já devia ter encerrado há muito tempo. Mas eu gostava da pessoa, você vai levando, você vai relevando, a pessoa não entende, chega uma hora que o limite vai e acabou. Porque aquele tipo de situação pessoal eu não quero mais pra mim. Estava afetando as minhas outras relações, que eu quero proteger. Então, ali acabou. Porque eu quero proteger outras relações. Aquilo não estava fazendo bem, então acabou. Então, aí eu encerrei aquilo para que outros ciclos melhores comecem. Mas eu decidi encerrar aquilo para que as minhas metas, para que não atrapalhe as minhas metas. Tá? Porque elas, se eu não encerrasse isso, eu não poderia fazer alguns trabalhos até que eu faço. Isso é bem importante, tá? Vou responder as perguntas que vocês me mandaram agora e as que vocês já tinham me mandado. Por que eu começo o ano cheia de energia e desanimo antes do carnaval? Porque você está tentando sustentar metas novas com uma identidade antiga. A mudança tem que ser interna. Como saber se é autossabotagem ou só cansaço mesmo? Se virar padrão, se todo ano é igual, não é cansaço. É um ciclo repetido, emocional, tá? Porque eu travo quando começo a melhorar de vida? Porque prosperar exige você ter novos hábitos. Sair desse controle, sair desse sistema emocional que foi treinado para sobreviver e não para crescer. Nós fomos treinados para sobreviver, não para crescer. Minha família influencia nas minhas metas? Sim. Sim. Porque existem as lealdades invisíveis, às vezes você não avança por medo de superar, você quer ser, muitas vezes a mulher quer ser heroína, salvar todo mundo da família antes, então é complicado. Por que tenho medo de traçar metas grandes? Porque a sua mente associa metas grandes, perda, a cobrança, a rejeição, não a conquista. Como lidar com a culpa por me priorizar?
Quando você se prioriza, você tem uma maturidade emocional. A culpa, ela é um condicionamento familiar. Você é culpado. Eu não gosto de falar eu sou culpada ou você é culpado. Eu falo você é responsável e às vezes corresponsável, né? Às vezes não é só você. Mas sempre que você está envolvido, você tem uma parte de responsabilidade, tá? Toda procrastinação é autossabotagem só quando ela vira seu estilo de vida. Por que eu me comparo tanto no final do ano? Porque o dezembro ativa o extrato emocional do ano. O que você fez, o que você não fez. Daí a comparação vira uma fuga interna, assim. Como parar de desistir no meio do caminho? Criando rituais de consistência pequenos, não metas gigantes, microações diárias que mudam identidades, não promessas de janeiro. Você não tem que ter promessa em janeiro, você tem que ter microação diária. Então, se você está assistindo essa live em fevereiro, março, abril, dezembro, sei lá, o mês que você estiver assistindo, começa. Não interessa o dia, não espera segunda-feira para começar a dieta com as pessoas, não espera o ano que vem, começa agora. Eu tenho várias pessoas agora que estão iniciando ou a mentoria, ou o treinamento Despertar na Prosperidade, estão fazendo constelação, tem várias pessoas. A maioria, você acha que são brasileiros que moram aqui? Não, são brasileiros que moram fora. Porque fora tem um período muito pequeno de férias nessa época. Estão lá trabalhando, é muito pouco, é um recesso muito pequeno. Aqui é maior para algumas pessoas, né? As férias escolares são maiores agora. Então, começa a pensar, não deixa a promessa. Quem está numa mentoria, num processo de coaching, entra agora. A maioria dos meus clientes agora são brasileiros que moram fora, que já mudaram a mentalidade, já tem outra mentalidade, concorrem outra coisa. Então, não adia. O que faço quando os outros me desmotivam? Corta o ritmo. Nem todo mundo tem maturidade para lidar com o seu crescimento. Como quebrar ciclos repetitivos? Primeiro, tomar consciência. Encerrar e fazer um novo acordo com você mesmo. Porque tenho medo de planejar o próximo ano, porque a sua mente está associando planejamento à frustração. Você precisa ressignificar isso. Tá? Você precisa ressignificar o processo, não a meta. É possível parar de sabotar sozinha? É possível. É fácil? Talvez não. Talvez você precise de ajuda. Agora, se você entende qual é o gatilho emocional que aciona o sabotador, aí a consciência muda o jogo. Como lidar com a sensação de que nunca é suficiente? Isso é programado pela comparação familiar e social. Quando começa a ser suficiente, o antídoto é uma clareza interna. Vou dar um exemplo. Para quem viu a série The Chosen, agora a última temporada, acho que é a quinta, tem uma hora que os discípulos estão na mesa, é uma hora muito bonita, independente da sua religião, eles falam. Uma frase seria suficiente. Então tudo é suficiente. Vão falando várias frases, mesmo assim seria suficiente. Começa, o que eu tenho hoje é suficiente para eu ver? Eu quero mais? Quero. Mas o que eu tenho hoje, eu agradeço por ser suficiente. É suficiente. Eu quero mais? Sim. Qualquer pessoa quer mais. Né? Uma casa maior, um carro maior. Mas é bom aquilo que eu tenho? É bom aquilo que eu tenho. Mas não é bom o que eu tenho. Agradeça pelo que você tem. Senão você nunca vai ter o que você não tem. Metas de fim de ano funcionam? Funcionam quando são realistas e conectadas à sua verdade, não copiadas de outras pessoas. Muita gente copia de outras pessoas. Por que eu faço lista de metas e nunca cumpro?
Porque você faz a intenção só, não a estratégia. E a sua identidade não sustenta. Como saber o que abandonar em 2025? O que te drena? O que pesa? O que tem algo pedindo encerramento? O ano passado eu fiz isso. Tudo que me drenava, estava pesando, encerrei. Pode ser que volte de uma outra forma? Pode estar aberto para voltar de outra forma, não da mesma. Como manter constância mesmo com tudo acontecendo ao redor? A constância ela não é força, é uma organização interna, emocional. Você precisa se organizar internamente para sustentar o externo. O que fazer quando bate o medo de não dar tempo? Olha, para, respira, foca no presente, faz o que é possível hoje e amanhã faz o resto. Vou dar um exemplo. Ontem eu tinha programado para subir um vídeo no YouTube e se eu não subisse ia afetar as pessoas, não porque eu já tinha subido, sei lá, uns 10. Não ia ter problema. Eu não deu tempo, né? Tava chovendo, a internet estava caindo, tava muito ruim, tinha muitos relâmpagos, falei, não vai subir todo esse vídeo. Eu subi hoje. Hoje de manhã foi subido, tudo bem. Não deu ontem, né? Por questões externas, a minha vontade. Mas hoje foi subir, não vou ficar me culpando por isso. Eu já tinha feito durante o dia inteiro. Tudo bem. Deu certo. Existe um segredo para parar de se sabotar? Sim. Amadurecer emocionalmente. A autossabotagem ela não some assim com força, ela vai sumindo com consciência. A partir do momento que você toma consciência das coisas, as coisas vão melhorando e você vai parando de se sabotar, você vai entendendo por que você se sabota. Então, obrigada pelas perguntas. Acho que não tem mais uma. Lembrando que o sorteio da constelação familiar é apenas para quem está no Despertar da Prosperidade. Você ainda pode entrar, assistir todas as aulas que estão lá na plataforma. Tem, sei lá, umas 50, 60 aulas lá. Tem mais, por aí. Tem 50, 60 aulas, não lembro agora. Tem muita coisa para que você faça um 2026 melhor. Então, até a próxima.